Todos os nossos dons e talentos, eu me emociono, foram feitos para engrandecer o nome dele. E nós não temos café, temos água. Já bebi o café hoje. Aí eu quero água agora, porque a ideia aqui é falar muito. Bom dia para vocês, bom dia, bom dia. Eu vou confessar que eu não sei muito bem como começar esse vídeo, apesar de eu ficar muito à vontade com câmeras, mas eu queria trazer para vocês uma palavra que tem tocado em mim, no meu coração, na minha vida ultimamente, e eu acho que vai fazer muito sentido para muitas pessoas também. E é por que de fato esperar o tempo certo? Existe o tempo certo do Senhor? Eu creio que sim. Mas como saber quando é o tempo certo de Deus e como agir, quando agir e por que agir? Então eu trouxe uma reflexão que é algo que tem feito eu pensar muito ultimamente e eu creio que muitas pessoas também vivem isso, esse pensamento de será que por onde que eu vou, o que que eu faço, qual o caminho que eu sigo, será que se eu fizer isso o Senhor vai se agradar, se eu não fizer isso o Senhor não vai se agradar? E aí eu pensei em responder todas essas perguntas que estão martelando na sua cabeça, porque assim martelaram na minha. E eu trouxe aqui um respaldo bíblico, né? Porque se a gente vai falar do Senhor, temos que usar o manual de instruções que ele nos deixou, não é mesmo? O tempo certo de Deus existe, mas e o processo? Eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar sobre isso, né? De que temos que passar pelo processo e quando no processo a gente aprende muitas coisas, mas a gente não entende muito bem o que é passar pelo processo, creio eu. E passar pelo processo é dar um passo, é fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa que você entende que é o caminho que você tem que seguir, que não vá infringir as leis do Senhor. Então, temos o próprio Jesus como exemplo, que Jesus ele viveu tantos anos, né, sem de fato fazer o ministério na qual ele veio para fazer, e ele depois de muitos anos, depois de mais de 30 anos que ele realmente foi fazer, né, foi andar no caminho que o Senhor preparou para ele e falou, não filho, agora é hora de agir, né, agora é o tempo de agir. Isso, você se preparou, então foram muitos anos. Por que nós, meros mortais, seríamos diferentes, né? Se nós somos apenas servos do Deus Altíssimo. E entra muito nas questões dos nossos dons e talentos, entra muito nas coisas que nós fomos chamados para fazer, aquilo que nós temos, que arde no nosso coração, aquilo que nós temos muito, muito desejo de fazer. Temos também o exemplo de Davi, né? Davi, eu acho engraçado porque eu tive esse insight de que Davi, ele matou o gigante, mas ele voltou para o campo. Então, olha que engraçado, né? Deus tem um chamado para Davi, Deus sabe exatamente quem Davi é. Às vezes, o próprio Davi não sabia que ele tinha tão potencial para algo, e Deus sabia. Claro, Deus estava com ele a todo momento. Mas ele deixou Deus estar no comando. Porque eu acredito que, de fato, pela força de Davi, o gigante faria ele de palito de dente. Mas com o Senhor, não. Com o Senhor, ele destruiu o gigante. E aí, ele voltou novamente para os caminhos que Deus falou para ele voltar, para que ele precisasse passar por todo o processo, para um dia ele vir a ser rei. Davi, ele lutou com leões, ele lutou com ursos, ele cuidava das ovelhas. Tudo isso foi um processo do Senhor. E é claro, confiando sempre em Deus. E tudo isso foi um processo para preparar Davi para que ele cuidasse de fato das ovelhas. Não estamos falando de o que Davi fez depois, até porque Davi é segundo o coração de Deus, né? Mas não estamos falando do depois, estamos falando do processo inicial, do primeiro passo, de como agir, por que agir e quando agir. E aí eu coloquei uma frase que eu achei bem interessante, que a gente às vezes usa a passividade disfarçada de espiritualidade. O que eu quero dizer com isso?
que às vezes nós não agimos porque a gente pensa assim: e se eu for fazer isso aqui e Deus não gostar? Então eu fico parada. E aí que tá o ponto principal. Se eu ficar parada, eu não estou agindo, eu não estou confiando em Deus. Por quê? Existe o passo de fé, né? Então eu quero que vocês façam um imaginário aí na cabeça de vocês agora. Eu quero que vocês imaginem um caminho. Você tá aqui, existe um caminho na sua frente, existe uma trilha. E aí tem esse caminho, e esse caminho está reto. Eu quero que você imagine um caminho reto, sem curvas, sem outros caminhos, um caminho reto. Só que lá na frente vão ter outros caminhos, vão ter vários outros caminhos. Só que você precisa primeiro dar os primeiros passos para você andar por este caminho, para você chegar lá na frente e entender qual de fato é o caminho que Deus quer que você vá. Porque pelo processo, pelo caminhar, você entende. Pelo caminhar, você entende aonde Deus quer levar você. Se você ficar literalmente parada, que era muito a minha questão é, tá, eu vou esperar o tempo certo e eu vou esperar as coisas tudo darem certo e eu vou esperar que tudo esteja em ordem para eu de fato começar a andar. Isso era eu, tá? Eu me policio isso com todos os dias, porque a minha grande dificuldade é justamente essa. Se eu não tenho uma resposta do Senhor, então eu não posso andar. Porque eu não quero fazer alguma coisa que magoe a Deus. Só que aí entra o outro ponto que eu gostaria de falar com vocês, que eu até fiz as minhas anotações aqui. Tentar e errar não é o problema. O problema maior é você tentar algo que infrinja os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor. E aí eu coloquei alguns exemplos como mentir, enganar, ferir, roubar, agir sem caráter. Isso sim é errado. Mas você tentar, fazendo as coisas certas, isso não é pecado, isso não é errado. Pelo contrário, isso é um processo. Por quê? Porque você andando, você sabe exatamente onde Deus quer que você vá. Se você ficar literalmente parada, o caminho ainda é reto. Não tem como você saber lá na frente qual é. Até porque mesmo quando você está no caminho reto e você está andando, Deus vai te direcionar e você nem vai ver os outros caminhos. Entende? Aí existe aquela expressão, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Mas a questão é o seguinte: você confiando no Senhor, Deus sabe qual é o caminho certo. O seu Pai sabe qual é o caminho certo. Então, você só precisa dar os seus passos de fé. E os seus passos de fé é agir, é fazer algo. Então, eu vou dar o exemplo meu, tá? Que vocês vão conseguir entender maior. Eu vou beber água, bebam água. Eu acredito que tem muito a ver também com questões de talentos. Existe aquela parábola, está até aberta aqui na Bíblia, a parábola das 10 virgens, onde fala sobre os talentos. Eu sei que talentos, aqui na palavra, não é exatamente o talento de dom, né? Eu tenho um talento de tocar. Não quer dizer isso, né? A parábola. Porém, a gente consegue fazer essa interpretação também. Pelo seguinte fato de que se Deus te deu algo que você tem facilidade em fazer, por que não usar isso para engrandecer o nome dele? Porque se nós somos os escolhidos e nós estamos aqui para profetizar a vinda dele, a volta dele, o amor dele, por que não usar isso com aquilo que Deus fez com que você tenha facilidade? E o que eu quero dizer com facilidade? Você tem facilidade de tocar? Então toque para ele. Você tem facilidade em falar? Então pregue para ele. Você tem facilidade em fazer vídeos? Então faça vídeos para ele. Você tem facilidade em escrever? Então escreva livros que falem dele. Todos os nossos dons e talentos, eu me emociono, foram feitos para engrandecer o nome dele. E nós não podemos enterrar esses nossos dons e talentos. Nós temos que plantar, semear mais, cultivar e colher e plantar mais. E assim para sempre, até a volta dele. Ninguém nunca disse que seria fácil. O Senhor mesmo nunca disse isso, Ele nunca falou, faça que vai ser fácil. Pelo contrário, nós estamos no mundo, nós estamos aqui no mundo e o mundo jaz do maligno. Então, o inimigo, por exemplo, ele vai de todas as formas tentar nos paralisar.
inclusive aqui dentro, que eu acredito ser o maior arma dele ultimamente é a nossa própria mente. Porque nós estamos pensando demais. E o pensar demais nos paralisa. Então eu vou dar exemplo meu novamente. Eu tenho um dom, né? Eu tenho um talento muito com a criatividade. Eu tenho uma facilidade muito grande com o criativo. Eu gosto do criativo, eu gosto do colorido, eu gosto de criar algo. Criar me faz me faz florescer, me faz brilhar. E eu sempre paralisei muito aí. Que Deus ele não nos dá somente um, mas ele dá vários. Às vezes nós que não percebemos. Eu tô indagando, gente, perdão, eu tô segurando o choro. Então eu penso que Deus nos dá vários talentos, vários dons. Às vezes nós não conseguimos entender quais são eles, mas eles estão lá. Às vezes a gente tem que cavacar um tiquinho para entender, para achar eles, mas eles estão lá. E eu tenho algumas facilidades. Eu tenho facilidade em editar, eu tenho facilidade em criar, eu tenho facilidade em estar perto de pessoas e acolhê-las. Eu tenho facilidade em ter empatia com a pessoa e conseguir entender a dor dela. E tudo isso eu creio que Deus fez para profetizar o nome dele. O que eu quero dizer é, eu, Paula, creio muito que como eu consigo ter muita empatia com o outro, eu consigo sentir muito do outro, eu também consigo fazer, é mais fácil para mim aconselhar, liberar uma palavra para a pessoa. E isso entra na questão de profeta, de profetizar, né? E também entra muito na questão de acolher outras pessoas. Eu poderia dizer que eu já passei por muitas questões. E todas essas questões eu consigo perceber que é para engrandecer o nome do Senhor e acolher outros filhos do Senhor. O criar, o fazer vídeos, por exemplo, que eu gosto bastante, eu faço com muito amor, eu faço com muita vontade, eu gosto. Eu sei que é para engrandecer o nome dele. E eu demorei um pouco a perceber isso. Porque eu tenho esse canal, né, que é da nossa família. E não é de hoje que eu tento fazer um canal e tento fazer os vídeos. Eu tenho 1 milhão de vídeos guardados e perdidos e apagados. Mas eu entendi que uma coisa me travava. Quando eu ia fazer alguma coisa que não era para o Senhor, eu sentia um incômodo. Ah, Paula, então tudo que a gente tem que fazer é para Deus? De certa forma, sim. Mas não necessariamente relacionado com igreja, com ministério e tudo mais. Claro que se você tiver esse chamado, é isso aí. Mas eu falo, por exemplo, assim, então eu gosto muito de moda e como é que eu vou fazer? Eu vou começar a pregar moda nas passarelas? Talvez. Mas o que eu quero dizer é que no ambiente que você está, você foi chamado para algo, para você falar naquele ambiente que você está. Então, se você gosta muito de moda, por exemplo, e você está no meio da moda, eu acredito que você não precisa pegar o microfone e gritar aos 4 ventos. Se esse for seu chamado, ok, mas eu não estou falando disso. Estou falando da pessoa que não tem o chamado de pegar o microfone e evangelizar para a multidão. Mas você, sim, pode falar para aquela pessoa que está do seu lado. Ah, Paula, mas isso não é muito. Quem disse que não é muito? Você está achando que não é muito. O inimigo coloca na nossa cabeça que não é muito. Mas uma pessoa, uma ovelha, é importante para Deus, para o reino. Deus deixou as 99 lá, protegida. Ele não deixou abandonada, ele deixou protegida. Ele falou assim, essas aqui eu sei que não vão sair. E foi atrás de uma única. Então, sim, é muito importante a pessoa, o seu colega, a sua colega que está do lado. Então, é profetizar aonde nós estamos com aquilo que Deus nos deu como dons e talentos. Eu realmente quero que você não enterre os seus dons e talentos. E aqui eu estou falando de talentos e dons mesmo. Eu quero que você plante, eu quero que você cultive. E o cultivar é um processo. É um processo que demora. E outra coisa, dependendo de qual semente é a sua, vai demorar mais ainda para crescer. Por exemplo, tem o feijão. A gente consegue cultivar feijão no algodão, não é? A gente coloca o algodão, coloca na água e aí ele vai rapidinho, ele vai florescer. Mas tem aquelas sementes que você planta e demora muito tempo
para ela começar a crescer, a germinar. Porque ela está fincando as raízes dela primeiro para depois ela aparecer. Eu não vou conseguir dar um exemplo para vocês aqui, mas se eu conseguir escrever algum exemplo, eu coloco aqui na tela para vocês. De alguma planta que demora a florescer, isso com certeza existe, com certeza tem, eu tenho certeza disso, só no seu nome. Mas eu vou colocar aqui. E aí eu quero que vocês entendam que cada planta tem o seu próprio habitat natural. O que eu quero dizer com habitat natural? Lembra quando Jesus, ele falou para a gente sair da nossa terra, porque na nossa terra nós não tínhamos valor? Na nossa parentela nós não temos valor? E nós saímos da nossa parentela para ir? Então, talvez a sua semente seja uma planta de água. Talvez a sua seja aquela que tem que ficar na água para permanecer viva. Mas talvez a sua seja aquela que precisa de um solo mais úmido, mas precisa de uma terra. Ou a sua seja aquela que seja que vai germinar no solo onde é que tem a terra mais seca. Entende? Aqui dá pra gente tirar várias coisas. Qual é o seu solo, porque depende da sua semente. Dependendo da sua semente, vai demorar mais a aparecer, então seu processo talvez vai ser maior. Talvez o processo de fulano seja mais rápido na sua mente, seja mais rápido, você que está vendo de fora. Você consegue entender a analogia que eu estou falando? Ou talvez você precisa sair de fato da sua parentela. Tudo que está escrito aqui foi escrito para pessoas. Porque tudo que está aqui são pessoas que viveram. E tudo é pessoas. É você, sou eu, somos nossos irmãos, nossos amigos, nossos parentes. Nós nunca podemos esquecer de que Deus nos ama e ama aquela pessoa que você também não suporta. Então, é importante com que nós peguemos isso, apliquemos na nossa vida e que nós possamos usar nossos talentos para engrandecer o nome dele. Espero muito que tenha feito sentido para vocês, da mesma forma que fez para mim. Eu espero que eu tenha sido clara na forma de passar para vocês. E eu espero muito que esse vídeo tenha sido gravado também, porque às vezes acontece muito de não gravar. Mas é isso. Que o Senhor abençoe a vida de vocês grandemente. E até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. Bebam água. Espero que tenha gravado, Senhor.